Fala, minha gente, boa tarde para todos. Vim aqui, hoje ter uma incumbência um tanto quanto daquelas, Falar um pouquinho sobre polêmica, sobre bastidores aí, sobre um tal de zoom, que foi nesse fim de semana da gente, Que os advogados ficaram maluquinhos aí com mais um artigo do nosso provimento 205/2021, em que a OAB instituiu mais alguns artigos aí no nosso provimento. E a gente precisa bater um papo sobre isso. Então, tô aguardando um pouquinho para poder a turma chegar, para chamar a turma aí, Tô aqui no escritório, a gente estava dando uma olhada aí nesse provimento, estudando um pouquinho sobre ele. Vamos tentar aí desmistificar um pouco e não assustar muito aqueles que estão assim, com os cabelos em pé, Cada susto é um flash. Então vamos lá. Como vocês já sabem, eu me chamo Thaís Carmen, eu sou advogada familiarista, faço parte aí da OAB da 15ª Subseção Macaé. E a gente não estou representando a OAB aqui, tá? Eu estou dando um parecer sobre o meu entendimento, a minha interpretação sobre a norma, mas depois de muito estudo aí, a gente conseguiu ter alguns direcionamentos aí nesse sentido, tá? Bom, vamos lá. A gente teve aí uma vitória na nossa advocacia com o provimento 205/2021, em que a gente teve a normatização aí da publicidade na advocacia. Isso daí foi uma grande vitória pra gente, A gente não pode esquecer aí, lembrar só da parte assustadora, a gente tem que lembrar da parte boa também, que isso daí foi bem recente agora. E que a gente teve aí foi motivo de muita comemoração, essa regulamentação aí que a gente teve. O que é que esse provimento fala, em regra, em geral, assim? Ele ainda vai ter muito ajuste, ainda vai ter adequação, E não tem muito motivo para pânico, mas tem motivo para preocupação. O que é que esse provimento fala? Ele fala sobre a questão da publicidade, ele fala também sobre a nossa forma de atuação aqui no Instagram, sobre a responsabilidade dos advogados com relação à sua imagem, com relação às suas condutas, Ele abre um pouquinho, desengessa a gente um pouquinho aí sobre algumas coisas que estavam engessadas ou que estavam ainda meio nebulosas, Vamos chamar assim, Que tinha gente que trabalhava em coworking, mas não sabia se podia, Tinha turma que dividia escritório, e não sabia muito bem se isso daí podia. Tinha um pessoal que aparecia aqui no Instagram, eu ficava muito insegura com relação aos limitadores, Apesar de eu sempre ter sido muito responsável em todo o conteúdo que eu coloco aqui, mas a gente ficava um pouco na nuvem, na névoa, aí do que era permitido ou não. E esse provimento veio como uma forma de muita comemoração nossa na época, A gente ovacionou a OAB por conta disso. E os artigos foram começando a ser discutidos. A gente tem aqui no nosso primeiro artigo a conceituação do marketing jurídico, e logo nesse primeiro artigo ele foi falando um pouquinho sobre o direcionamento do que era o marketing jurídico. A gente está falando de um provimento que fala sobre a publicidade e a informação na advocacia. A gente está falando sobre isso aqui. Não está falando sobre os nossos atos extra, a extra publicidade. A gente está falando alguns atos específicos sobre a nossa forma de divulgação. Quem não é da área, que não é advogado, talvez não saiba que os advogados eles não podem fazer publicidade, não pode ficar colocando outdoor, plotagem, Não pode ficar colocando assim. A gente é muito cerceado com relação à questão da nossa divulgação. Então, o bom trabalho, ele faz com que a gente tenha a prospecção de clientes. Isso é muito difícil, gente. O bom trabalho faz com que a gente tenha a prospecção e é mesmo cliente boca a boca, indicação, parcerias e etc. Então, o Instagram terminou sendo uma ferramenta muito efetiva na nossa comunicação e na nossa divulgação. Entendeu? A importância desse provimento. Só que ele, como sempre, como tudo, ele precisa de alguns ajustes até que ele funcione plenamente, tá? Então, antes da gente jogar pedra, vamos lembrar lá de trás da vitória que ele foi, tá? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma ideia me deram a incumbência de eu estar falando um pouquinho sobre o famoso, fatídico, artigo 6º, e eu estendo ele ao artigo 7º também, e polêmico aí que gerou indignação geral para os advogados. Final de semana foi um zoom. Mas a gente não pode falar do artigo 6º, não pode falar do artigo 7º, se a gente não falar
do provimento como um todo. Se a gente não entender o passo a passo dele, o andamento dele, a gente não vai conseguir saber do que é que a gente está discutindo, não é isso? Então, vamos tentar fazer um raciocínio juntos? Eu acho que é a forma mais adequada da gente estar falando um pouquinho sobre esses artigos 6º e 7º. E para vocês entenderem como a forma interpretativa que eu vou estar apresentando para vocês, é uma forma que cabe a gente parar para pensar como a gente deve olhar para esses artigos com uma certa cautela, mas não com desespero e preocupação, tá? Vamos lá. Olha só, no artigo 1º do provimento 205/2021, fala aqui que é permitido o marketing jurídico desde que o exercício de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. Só nesse artigo 1º, BUM! Ele já libera a gente, prende a gente do mesmo jeito, né? Assim, ele já dá aí, ele já reconhece o marketing jurídico e isso foi uma vitória, tá? Desde que ele seja exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações dos nossos regulamentos. O que isso significa, minha gente? Cara, olha só, é questão de lógica. Qual foi a profissão que a gente escolheu? A advocacia, não é? A advocacia, ela é, por si só, uma profissão extremamente formal. A gente precisa estar tendo um decoro, né? A gente não pode, por exemplo, eu uso o visual law nas minhas petições, nas minhas manifestações. Eu não posso ficar fazendo uma petição revista, por exemplo, um circo dentro do processo, né? A gente, quando vai no fórum, o juiz atende a gente como? De biquíni? Não, né? Atende como? De blusa regata? Não. A juíza, o juiz, eles atendem a gente de uma maneira formal. A gente tem um rito para poder obedecer. A gente tem um rito processual. A gente tem uma vestimenta adequada para que a gente se apresente no fórum. E o que é o marketing pessoal, o marketing jurídico? É a gente, eu como advogada, eu sou um marketing jurídico ambulante, né? Você que é advogado, todas as suas atitudes, a partir do momento que você tá exercendo a profissão, a forma como você se veste, a forma como você se manifesta, a forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você se comunica na internet, a forma como você se comunica fora da internet, tudo isso já é o seu marketing jurídico, isso faz parte do seu pacote. A gente não coloca outdoor, não se esqueçam. Nossa profissão é uma profissão extremamente formal, isso daí precisa ser lembrado sempre, tá? Então, nada mais é do que reconhecer nesse artigo 1º o que é o marketing jurídico. Isso daí foi uma grande vitória pra gente, tá? Então, esse artigo 1º, ele traz como extensão também falar um pouquinho sobre as informações veiculadas, né? Que elas deverão ser objetivas e verdadeiras, óbvio, né? E são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas, ou seja, não adianta o advogado ter o CNPJ do escritório, se é ele que está falando, é ele que vai responder, né? Como se fosse assim, responsável é a OAB que está falando. Deixa eu ver aqui mais. Sem excluir a participação dos outros inscritos para que nela tenham concorrido. Se eu sou a advogada Thaís, né, e eu estou representando o Carraminho, estou falando pelo nome do Carraminho Advocacia, que é o meu meio de trabalho, o meu escritório, então eu vou estar representando o meu escritório, né? Eu vou estar sendo responsável por qualquer informação que vai estar sendo passada pelo meu escritório. Do mesmo jeito que meus advogados associados, se eles estiverem falando em nome do meu escritório, vai responder o advogado e vai responder o escritório. Entenderam? Então, assim, a gente tem também aqui que sempre que solicitado pelos órgãos competentes para fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir sobre infração disciplinar, etc, etc. Então, tudo que a gente falar, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente fala. Se a gente falar mentirinha, a gente vai ter que responder por isso. Isso daí é questão ética, né, gente? É questão óbvia, é questão de responsabilidade, é questão de moral. Eu acho que tem coisas que a gente precisa nem colocar por escrito, mas tá lá escrito, tá? Então, vamos lá. A gente tem no artigo 2º, falando que, para fins desse provimento, devem ser observados os seguintes conceitos. Palmas, ovaciona, que beleza, lindo, maravilhoso. Então a gente conceitua aí marketing jurídico, marketing de conteúdo jurídico, publicidade por meio do qual se torna públicas as informações, ou seja, publicidade na advocacia, a publicidade profissional, fala também daqui de publicidade de conteúdo jurídico. Então ele assim, tem a publicidade ativa, a publicidade passiva, a captação de clientela. Então a OAB aqui, nesse provimento, conseguiu reconhecer aí todos não, né? Mas muitos conceitos muito importantes para que a gente conseguisse fazer uma boa
a advocacia um marketing jurídico de uma forma mais segura, né? Esse reconhecimento da divulgação do marketing jurídico, nossa, gente, isso daí foi uma evolução que vocês não têm ideia, né? Isso aqui foi, na época que colocou esse daqui, foi assim o motivo da gente estar aplaudindo de pé. Isso daí a gente não pode esquecer, tá? Então a gente vem aqui no artigo 3º. O artigo 3º, ele fala sobre a publicidade profissional, né? Ele fala que a publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Ele é muito autoexplicativo esse terceiro, tá? Então a gente tem aqui o que é que a gente não pode fazer, né? Não pode fazer referência direta e indireta a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade, desconto, redução de preço, forma de captação de cliente. Então, aquela galera que coloca aí, aceita o Bitcoin, pode esquecer, tá? Parcela em 50 milhões de vezes, também esquece. Isso aí você chama teu clientinho ali no canto e fala diretamente com ele. Aqui, ou como forma de publicidade, como forma de marketing, como forma de divulgação, não, tá? Ele fala também sobre divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade. Essa parte aí eu chamo muita atenção, vou focar aqui na minha parte de direito de família, tá? Chamo muita atenção a turma aí que promete ou que induz ou que fomenta, né, algumas atitudes que terminam causando atrito. Então eu vejo, por exemplo, alguns perfis de direito de família que são extremamente tendenciosos a pró-mãe ou a pró-pai, né? São tendenciosos a fomentar o atrito entre as relações familiares. Então, por exemplo, estou falando sobre o direito de família, que é o que eu atuo, tá? A área civil de direito de família. Então, é o que eu tenho mais facilidade para estar falando. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um perfil que fala assim, olha só, todo pai não presta. É por isso que você tá assim, assim, assim. E o advogado está falando, gente, isso não pode. Você está fomentando na internet, que tem um alcance gigantesco, né? Uma conduta raivosa contra aquele outro. E muitas vezes você não tem ideia do que está passando individualmente dentro do processo. O processo que eu falo não é o processo judicial. O processo que eu falo é o processo interno de cada pessoa. Porque dentro do direito de família a gente tem que ter a responsabilidade, dentro de qualquer direito, na verdade. A gente precisa ter a responsabilidade, a nossa responsabilidade como advogado. A nossa responsabilidade como advogado não é só sobre o nosso cliente. Nossa responsabilidade sobre advogado, como advogado, é sobre a causa, é sobre as partes, é sobre o resultado do processo, é sobre as indicações que estão sendo feitas. E isso daí a gente tem que olhar com muito zelo e muita cautela, tá? Então precisa haver respeito, apesar de ser um litígio algumas vezes, que não necessariamente, nem sempre é litígio, mas a nossa atuação precisa ser colocada como forma de cautela e observando todas as partes envolvidas no processo. Juiz, promotor, defensoria, representante da outra parte, partes, né? E, enfim, fechou? Então, assim, não tá falando A mais B, né, aqui, tá falando mais um, são dois. Ela é muito autoexplicativa, esse terceiro. Aqui a gente fala também sobre a vedação para distribuição de brindes, cartão de visita, material impresso, digital, a prestação de serviços ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. O que isso significa, gente? Significa, tá aqui escrito. Significa o quê? Aquele cartãozinho que a gente coloca lá no salão de beleza, não pode, né? Ficar distribuindo panfleto, não pode. A balinha que você coloca ali como enfeite em um estabelecimento comercial, um salão, não pode. Tô falando tudo, né, o que faz parte do meu meio. Mas assim, não pode fazer esse tipo de divulgação. Por que eles colocam essas coisas, né? Coisa mais maluca, pra que colocar isso? Porque assim, como todo mundo faz, todas as outras áreas não tem esse impedimento, precisa estar normatizado, porque a advocacia ela tem uma pegada um pouco diferente aí do restante, né? A gente, como não pode fazer a publicidade, a propaganda de uma forma mais agressiva, a gente precisa respeitar a competitividade entre os advogados, porque tem advogado que é super gigantescamente enorme, que tem um escritório nacional, e tem advogados pequenininhos. Só que acontece que o advogado grandão, ele tá no mesmo espaço que o pequenininho, né? E aí a gente dá a chance dessa forma de competitividade entre todos, né? E aí a briga é pela competência, pela atuação e não por quem tem mais para poder pagar em meio de divulgação, né? Eu achei super assertivo esse artigo 3º, tá? Vamos lá. Claro que eu ia adorar colocar alguma coisinha de brindezinho, mas deixa restrito aqui no meu escritório, viu, gente?
Bom, a gente tem também aqui, ó, entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta, informativa, divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética, sem citar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou a contratação de serviço, sendo vedada a promoção pessoal. Isso daqui também, esse daqui ele está direcionando, né, dizendo que desde que você faça uma coisa séria, profissional, discreta, respeitosa, informativa, a divulgação, sem ostentação, aqui ele já fala sobre ostentação, vocês estão vendo? Então, isso aqui ele termina sendo permitido, né, porque você está passando informações consultivas, né, informativas, então não está esbanjando, você não está ostentando. Aqui ele já fala sobre isso, né? Começa aí a sombra do alarde, vamos chamar assim, né? Do famoso artigo 6º. A gente tem também aqui, ó, os consultores, as sociedades de consultores em direito estrangeiro, devidamente autorizadas pela OAB, somente poderão realizar o marketing jurídico com relação às suas atividades de consultoria de direito estrangeiro correspondente ao país, ao estado ou origem profissional interessada. Para esse fim, as peças de caráter publicitário e sociedade acrescentará obrigatoriamente o nome ou razão social de quem internacionalmente adote a expressão consultores de direito estrangeiro. Essa parte aí não é muito a minha vibe, então eu deixo aí para a turma da área, tá bom? Mas fica aí gravado aí para vocês. Bom, a gente tem também aqui o artigo 4º. O artigo 4º tá pertinho do 6º, hein? Já vai chegar na tal da polêmica, mas a gente já viu que já falou, já pincelou sobre a tal da ostentação lá atrás. E eles foram muito diretos, muito, assim, colocaram de uma forma muito clara sobre essa questão da ostentação, né? Mas vamos lá, no artigo 4º. O artigo 4º fala aqui, no marketing de conteúdo jurídico, poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros. Aqui ele também já vai pincelando meio que, né, esse 6º. Vocês vão ver, quem não está conhecendo, não está sabendo dessa polêmica, vai saber agora, né? Que a gente adora falar dos babados, dos bastidores da advocacia, né? Então bora falar também. Então aqui, você já vê que no artigo 4º ele já fala de uma maneira bem sutil sobre a questão do marketing de conteúdo, né? Ele fala que não todo mundo pode fazer marketing de conteúdo jurídico, desde que não fique esbanjando, você não precisa, né, colocar aí, colocar uma coisa assim, de uma forma muito fora de regra. Eu acho que todo mundo aqui desse Instagram já viu algum perfil que é bem estourado, né, bem abusado com relação a isso. Mas a gente sabe que não é a regra, a gente sabe que é exceção que acontece, né? Em regra, os advogados são muito comedidos, são muito responsáveis com relação à questão do marketing de conteúdo, que principalmente aqui no Instagram, que a gente tem a responsabilidade, sabe, da amplitude. Pelo que eu entendi, parece que a OAB, quando fez isso, foi meio criticando, sabe aquele pessoal que faz a dancinha? Que faz o Reels, aquelas charadas? Eles não colocaram de forma direta isso, não. Mas eu tive a impressão que... Eu não tenho nada contra também não, tá? Mas assim, eu tive a impressão de que estavam querendo induzir alguma coisa sobre isso. Eu não sei se nas cenas dos próximos capítulos vão estar bloqueando esse bendito dessa dancinha do Reels. Mas a gente sabe aí que já tá pincelando alguma coisa. Do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, né? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º já estava pincelando aí a tal da polêmica do artigo 6º, né? A gente tem aqui também, ó, no próprio artigo 4º, ó, não é admitida a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo... Opa! É admitido, desculpa. Eu até falei assim, ué? Como assim? Tá falando, é admitido a utilização de anúncio pago ou não no meio de comunicação, exceto nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e desde que respeitados os limites impostos pelo inciso 5º do mesmo artigo pelo anexo único desse provimento. O que significa? Sabe aquelas promoções do Instagram, de publicidade, de autopromoção, etc? Então, a gente já sabia que isso daí ia estar sendo regulado de alguma forma. Só que né, no artigo 4º ele ainda estava solto. Isso daí foi motivo de muito comentário na época que o artigo 4º foi publicado, porque a gente sabia que, de acordo com a interpretação
né, a gente sabia que em algum momento essa regulamentação ia ser feita com relação à quantia, talvez, alguma coisa aí falando sobre o tal dos gastos que são utilizados para fins de promoção, né? Então, a gente vem lá de trás, o que foi que eu falei? Então, se a gente está procurando uma igualdade na parte da divulgação entre os advogados, que eu até brinquei falando assim, tem advogado grandão, tem advogado pequenininho, que eles se comunicam no mesmo espaço, então a gente tem que dar uma igualdade aí entre eles, né? Então, se a gente promove aí essa igualdade entre eles, então isso aqui é só uma consequência, certo? Então, por isso que é importante a gente analisar primeiro o todo, para ao invés de a gente pegar o artigo, porque se a gente pegasse só esse artigo 4º, nossa, ia dar um zoom também, tá? Mas é que a gente já sabe que vai sair alguma coisa sobre isso. Eles, inclusive, já avisaram antes. Mas a gente já tem isso daí meio que alertado. A gente tem o parágrafo primeiro desse mesmo artigo 4º, falando que admite-se na publicidade de conteúdo jurídico a identificação profissional com a qualificação e títulos, desde que verdadeiros e comprováveis quando solicitados pela OAB, bem como a indicação da sociedade da qual faz parte. Então é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? Eles estavam falando simplesmente que você tem que ser responsável por tudo aquilo que você coloca aqui, tem que falar a verdade, né? É porque o povo acha que a internet é terra de ninguém, mas não é bem assim não, né? A gente botou aí um ponto. Eu achei excelente. Até aí, eu não tenho muita coisa a discordar não, tá? Tem aqui, na divulgação da imagem, vídeo, áudio, contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais e administrativos não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional e vedada a referência ou a menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Ou seja, aquele resultado, aquele caso incrível que você teve uma sentença maravilhosa, você não pode ficar falando aqui não, você pode até dar assim, experiência de casos concretos em geral, mas não necessariamente o seu processo não pode fazer referência de que você conseguiu um êxito, que um processo foi muito difícil, que você conseguiu, isso não pode fazer. Então a gente pode trazer estudo de caso aqui, estudo de casos práticos, genéricos, mas a gente não pode fazer referência a sucesso que a gente eventualmente tem, apesar da gente aplaudir pelo escritório. Mas isso daí deixa para os bastidores, deixa para os seus clientes, tá? Mas assim, aqui, vocês veem que sempre a visão é o quê? É o equilíbrio, né? É a equiparação entre todos os advogados, aqueles que podem e aqueles que não podem. E os que não podem, em algum momento vão poder, é só dar um corre, né? A gente fazer nosso esforço, que tudo vai dar certo, tá? Mas vamos lá. Eu nem me perdi até. Ah, tá. Para fins do... Tô no... Para fins do previsto... Entrou uma ligação, me desculpe. Para fins do previsto no inciso 5º do artigo 40 do Código de Ética, equipara-se ao e-mail todos os dados de contato, e-mails de comunicação do escritório ou advogado, inclusive os endereços de site, das redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram, Zoom, aquele Teams, né? Todos esses entram no bolo aí, e etc. Podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo, só para identificar que aquilo ali é do advogado, tá? Respeitar os critérios de sobriedade e discrição. Então não vem com um logo assim, verde-limão, amarelo, sei lá, amarelo fosforescente, que eu acho que o OAB vai pegar, apesar de eu achar uma besteira, né? Mas é só a minha opinião. Mas o OAB aqui meio que vedou, tá? Então assim, vamos lá, parágrafo 4º. Quando se trata da venda de bens e eventos, livro, curso, seminário, congresso, né, e o público-alvo for advogados, estagiários, estudantes de direito, etc., pode ser utilizada a publicidade ativa, observando os limites do caput do artigo. Vocês lembram lá atrás que eu falei para vocês que o provimento, ele discriminou o que era a publicidade ativa? Então, quem tiver curiosidade, sobe lá em cima, dá uma olhada no artigo que ele está lá mais claro do que luz do sol. Aí a gente tem também aqui mais uma indicação aqui sobre a vedação da publicidade. É no que se refere ao caput mediante o uso de meios e ferramentas que influam de forma fraudulenta no impulsionamento do seu alcance. Então, aquela turma que coloca aquelas mala direta, né,
e, enfim, coloca assim alguma forma mais agressiva de estar mandando diretamente coisas padronizadas, eu entendi que eles falaram sobre isso, mas foi a minha interpretação, tá? Depois, se vocês tiverem uma interpretação diferente dessa, vocês falam pra mim. Mas aqui ele tá falando de uma forma também, eu acho que ficou meio genérica, né? Falando assim, é vedada a publicidade a que se refere o CAPT, mediante o uso de meios ou ferramentas que influam de forma fraudulenta no seu impulsionamento ou alcance. Eu acho que foi isso, foi essas malas diretas, essas comunicações diretas aí, né? Pelo Telegram, pelo WhatsApp e etc. E-mail, site. Bom, vamos lá. O artigo 5º, estamos chegando na polêmica, né? O artigo 5º fala que a publicidade profissional, ela permite a utilização de anúncios pagos ou não, ou seja, é permitida aquela promoção, né? É permitido utilizar os selos, é permitido toda essa parte aí de interação do que o Instagram permite que a gente utilize. E a OAB também sanciona isso. Nos meios de comunicação não vedados pelo Código de Ética. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos ou publicações em qualquer mídia que se vise destacar ou eleger profissionais com detentores de destaque. Ou seja, isso daqui eu procurei saber e abri uma consulta para saber do que se tratava. É porque assim, eu nem sabia que existia isso, tá? Mas existe assim, às vezes tem alguns programas de TV que você paga para poder aparecer, né? E quando você paga para poder aparecer, ou no rádio, ou na TV, coisas parecidas, o que acontece? A gente pode fazer isso, né? Só que você precisa passar exclusivamente o conteúdo informativo. Você não pode fazer promoção, você não pode falar assim. Eu vi uma publicidade muito engraçada de um carro que fala assim, vida longa ao rei. Ou seja, é tipo isso. A gente não pode fazer uma publicidade tão agressiva ao ponto de dizer que nós somos os melhores, nós somos os que não perdem a causa, os melhores advogados familiaristas de Macaé. Ou a gente não pode dizer, somos os melhores advogados de direito consumidor de São Paulo. Sabe assim, a gente não pode se intitular, nem ter nenhum tipo de participação a título de investimento, tipo assim, olha só, eu vou investir tanto, fazer uma permuta, né? E aí você me dá um reconhecimento público, né? Um título público. Isso daí não pode ser feito, você não pode ser o rei, né? Você não pode ser a rainha, se você não tiver tido o devido merecimento para isso, entende? Então eu falei de uma forma meio lúdica para que vocês entendessem, né, que isso aqui, quem quiser ler o provimento, ele tá aí. Só que o objetivo da gente aqui é a gente falar de uma forma mais desmistificada sobre o bendito próximo artigo que a gente vai estar falando aqui, né? Então a gente tem também aqui como como permissão, desculpa. É permitida a utilização de logomarca, é permitida a utilização de imagem, foto profissional, foto dos advogados do escritório, assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização de logomarca e símbolos oficiais da OAB, né? Então, se você, por exemplo, é membro de alguma coisa da OAB, ou então se você é alguma coisa da OAB e você vai colocar isso como uma forma de autopromoção sua, tu não pode, tá? Não pode ser feito isso. Você pode sim chegar, por exemplo, no Jus Brasil, colocar lá, né, que é um meio que a gente tem de consulta, etc. Você pode colocar lá um artigo seu, colocar a logo do seu escritório para identificação, que é a mesma logo que normalmente a gente utiliza no WhatsApp, é a mesma logo que a gente utiliza como é que fala? No Teams, né? Isso a gente pode fazer, né? A gente utiliza a nossa logo, mas a gente não pode ficar fomentando a publicidade em cima daquilo ali. E a gente tem também aqui, falando um pouquinho, o último antes do bendito, né? Falando aqui, é permitida a participação do advogado ou da advogada em vídeos ao vivo, nas lives, na internet, nas redes sociais, assim como em debates de palestras virtuais, desde que observava das regras do Conselho de Ética e Disciplina.
Então isso aí foi um ponto que a gente ficava muito em névoa, assim, antes do provimento, né? Era uma coisa que todo mundo ficava assim, ai meu Deus, será que eu aparecer numa live trocando uma informação que é útil para a sociedade, isso daí a OAB vai pegar no meu pé? Né? A gente se perguntava muito nos bastidores sobre isso, apesar da gente não ver muita lógica, porque isso daí era um conteúdo informativo. É como se um professor estivesse dando aula, né? E principalmente, essa responsabilidade que os advogados individualmente eles têm que ter na promoção da informação, isso precisa ser colocado de uma forma, né, que a gente possa divulgar aquele conhecimento. É um benefício público, né, para a sociedade. Uma informação colocada de uma forma responsável, de uma forma assertiva, né? É uma forma da gente tá esclarecendo, a gente pode estar até dirimindo muitas vezes eventuais conflitos judiciais, extrajudiciais, porque as pessoas simplesmente às vezes entram no judiciário por puro desconhecimento, né? A gente não está falando aqui sobre consultoria online, não é isso. É a gente passar de forma ampla um conhecimento para todos, a título de esclarecimento. Isso daí a OAB, graças a bom Deus, regulamentou pra gente, né? E aqui a gente finaliza, né, o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Agora a gente vem para o babado, a polêmica, né, que a gente teve aí o zum, que teve gente que acompanhou, teve gente que não acompanhou, teve uma revolta dos advogados, porque foi ostentação para tudo quanto é canto nesse Instagram, nesse final de semana eu acho que o pessoal se rebelou, né? Então a gente tem aí o artigo 6º. O que é que a gente fala nesse bendito, desse polêmico artigo 6º, minha gente? Bom, vejamos. Minha opinião é que esse artigo foi mal redigido. É a minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem que ter a regulamentação sobre ele. Tem que realmente... Vocês vão perceber que se lê todos os artigos, a gente vem, né? Eu acho que todo mundo aí na faculdade deu... como é que fala? Análise das normas, né? Interpretação de normas processuais. Todo mundo deu interpretação de leis lá no início, introdução ao estudo do direito, aquelas matérias assim que a gente nem deu processo ainda, a gente está dando introdução ao estudo, aplicação da norma, efetivação da norma. Quem não lembra dessa parte, eu já aviso logo que é uma coisa muito importante que a gente saiba assim na ponta da língua, tá? Quem não lembra, não estudou, não prestou atenção, queimou a aula, vai no livro de processo, vai no livro de teoria geral do processo, introdução ao estudo do direito e vai pesquisar sobre isso, tá? Porque isso aí é uma coisa muito importante pra gente saber. E quando a gente passa a ler o provimento do artigo 1º ao artigo 5º, né, de uma forma interpretativa, vocês vão vendo que é um pouco do mesmo, né, que ele vai falando, ele só vai pincelando um pouco do mesmo, a gente consegue ter um entendimento mais... menos assustador do artigo 6º, mas continuo dizendo que é um artigo para a gente olhar com cautela e com preocupação, que eu entendo como mal redigido, mas se a gente ler o resto, ele consegue ser interpretado da maneira mais adequada, tá? Então a gente tem aqui o artigo 6º, eu vou ler na íntegra para vocês, quem quiser, faz aí os comentários embaixo para a gente poder fazer um debatezinho, tá? Então, no artigo 6º diz que fica vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa a dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Parei um pouco para a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá, né? Bom, aqui no CAPT, a gente está falando o quê? Que na publicidade ativa, que a gente tem ela falando lá atrás, então vamos ver o que é a publicidade ativa, que ele tem aqui falando. Peraí que eu estou fazendo a colinha, estou com o regimento do lado aberto. A publicidade ativa é o quê? Divulgação capaz de atingir um número indeterminado de pessoas, ou seja, internet, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Tá? Então, só aí a gente consegue delimitar o que é publicidade ativa. Quando a gente... Ou seja, tudo que a gente posta aqui no Instagram é publicidade ativa, né? Então, aqui, fica vedada nessa publicidade que eu falei agora para vocês, qualquer informação referente à dimensão, qualidade, estrutura física do escritório, bem como menção à promessa de resultados. Então, vamos parar aqui, vamos dividir esse artigo polêmico aí em pedacinhos, né? O que é
informação relativa a dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório. É para dizer assim, meu escritório é localizado no local X, que a gente sabe que é uma zona, é um local privilegiado de tal lugar. Isso não pode ser feito. Ou então, olha, aqui no meu escritório a gente tem tal coisa para poder atender vocês. Por mais que a gente saiba que muitas vezes a gente faz muito mimo para nossos clientes, a OAB ela terminou limitando, eu acho que a intenção foi mais do mesmo. Até o artigo 5º, a gente teve sempre um direcionamento muito no sentido de equilibrar a advocacia dos que podem estar bancando financeiramente, né, alguns privilégios aí que terminam sendo diferenciais e os que não podem estar bancando. Por quê? Advogado que tem escritório é tão advogado quanto advogado que trabalha em home office ou que trabalha em escritórios da OAB ou que trabalham em coworking. É tudo advogado, gente. Precisa ser olhado como um equilíbrio. Vocês entendem? Um advogado que tem um escritório pequeno, que é uma salinha, ele não pode ser minimizado diante de um advogado que tem 5 andares de um prédio. Isso daí tem que ser equiparado, porque na hora que a gente enxuga, é tudo advogado. Na hora que tu coloca lá na petição, é a OAB que está respondendo, é a sua OAB, é a sua identificação que está respondendo. Eu acho que esse provimento veio meio que para tentar equilibrar, eu entendo que de uma forma esquisita nesse artigo, tá? Mal redigida, mas ele veio, é só mais do mesmo, tentando equilibrar aí essa discrepância que a gente eventualmente estava vendo em algumas situações, tá? Então, assim, quando você fala sobre informação relativa à dimensão, qualidade, estrutura física do escritório, eu entendi que o que eles estavam querendo dizer não é aquela coisa exagerada, né, que passou no final de semana. Então eu não posso fazer uma live, eu não posso gravar um vídeo no escritório. Gente, eu tô gravando um vídeo no meu escritório. Não tem nada a ver com isso. O que não pode fazer é você se autopromover pelo fato de você estar no escritório. É assim, olha, eu tenho um escritório, tá? Eu tô falando agora, vocês sabem porque eu tô falando aqui, porque a gente tá dando um exemplo. Mas assim, isso não é uma coisa que está sendo utilizada, que é utilizada. Isso não pode ser utilizado como um diferencial para você. Entendeu? Então até venha nos conhecer, venha conhecer o nosso escritório no local tal. Talvez isso daí a OAB tenha um certo pé atrás com quem está fazendo isso. Então eu entendi que não é essa coisa extrema, né? Eu acho que tudo tem que ter um bom senso, né? Ia ser impossível, é um absurdo, é impossível a forma como esse artigo foi colocado ser realmente efetivamente aplicado. E eu tenho certeza que quem fez esse provimento, a cúpula que fez esse provimento, eles têm a intenção de fazer uma coisa que seja efetivamente aplicada. Então, por isso que eu acho que esse artigo polêmico, ele vai ser reorganizado, né? Vai ter alguma coisa aí que dá uma interpretação mais ativa a ele, tá? Mais direcionada. Mas aqui o que tem escrito expressamente é vedada na publicidade ativa, ou seja, nos meios de comunicação em que a gente fala para todo mundo de forma indiscriminada, na internet e etc. Qualquer informação relativa a dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório. Então isso não pode, tá? Não tem nada a ver com você gravar sua live, não tem nada a ver com você gravar seu vídeo, tem nada a ver com isso. O que tem a ver você não pode se autopromover por conta do teu escritório. Ah, eu tenho um escritório, olha só e tal, entendeu? Isso não pode, tá? Então, assim, outra coisa que não pode também, vamos lá, também é vedada a menção à promessa de resultados ou utilização de caso concreto para oferta ou atuação profissional. Mais do mesmo. O que a gente viu lá atrás? Tá vendo por que é tão importante que a gente interprete o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º para chegar no 6º? Eles só estão repetindo mais do mesmo. Até aí, tá? Não pode fazer promessa de resultado, até porque a gente não tem como saber. Por exemplo, eu já tive processos que eu entendi que, naquela minha visão, a possibilidade de êxito era muito alta. Só que eu não posso falar para o cliente que o processo é uma causa ganha, ou que os processos são causas ganhas, aqueles processos daquele tipo. Por quê? Quem está fazendo o julgamento é o juiz, com base no contraditório e na ampla defesa. É um processo que ele passa por um rito em que a outra parte vai apresentar toda a argumentação dela. E muitas vezes o que a fala não necessariamente é a realidade entendida pelo juiz,
né? Apesar da gente, naquele momento, de acordo com aqueles fatos que foram apresentados naquela hora, a gente acha que aquela ação é uma ação muito boa, mas a gente não pode prometer resultado, né? Ninguém tá na cabeça do juiz. E quem faz o processo, a gente sabe, né? Então, gente, isso aí já é até... bati. Eu acho que antes de entrar na faculdade eu já sabia disso daí, então eles só fizeram regulamentar. Não vi até então motivo para laje, até então. Porém, contudo, todavia, como tudo, nem tudo é perfeito, como o céu não é perto, as nuvens não são de algodão, a gente tem aí o bendito parágrafo único, que aí é o que levantou o cabelo aí de muita gente, né? O que é que a gente tem aí nesse parágrafo único? Fica vedada em qualquer publicidade, qualquer, não é mais publicidade ativa, é qualquer, ampliou tudo, tipo, abriu geral, tá? A ostentação de bens relativos ao exercício da profissão ou não, como o uso de veículos de viagens, hospedagens, bens de consumo, menção a promessa ou resultados ou utilização de casos concretos para oferta e atuação profissional. Aí deu pano pra manga. Eita lelê que deu, mas deu pra caramba. Por quê? Quando a gente coloca esse parágrafo único, até o caput do artigo 6º estava tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Era só mais o mesmo. Mas na hora que eles colocaram o parágrafo único, que eles abriram muito, isso daí gerou uma necessidade de interpretação do que é que eles queriam dizer, que nem eu consegui interpretar direito. Então eu queria muito que quando a gente terminasse essa live, que vocês se manifestassem nesse sentido. Ou que parassem para pensar e me ajudassem a raciocinar direito o que é isso, porque ninguém entendeu direito. Vamos lá, o que é que eu entendi disso daqui? Primeiro, a gente tem que se basear no bom senso, né? Do mesmo jeito que eu falei que não tem nada a ver com você gravar uma live no seu escritório ou você gravar um story dentro do teu carro, não tem nada a ver com isso, pelo que eu entendi, tá? Eu acho que a OAB vai partir pelo bom senso, até porque se a gente fosse colocar tudo que a gente faz, ia ser um festival de processos administrativos aí, que eu entendo que não é o objetivo da OAB quando ela fez aí o provimento, né? Por exemplo, esse casaco, essa blusa é o quê? É ostentação, né? A maquiagem que eu uso é ostentação, os ouros que eu uso aqui é ostentação. Gente, não, isso aqui é minha vestimenta de trabalho. Eu tô trabalhando, eu não tô chegando pra vocês e falar assim, olha só, a roupa que eu tô usando é de tal lugar. Olha só, meus anéis não são bijuteria, eles são ouro. Sabe assim, não é isso que está sendo colocado. A forma como a gente faz de atuação, eu acho que é mais o que a gente está querendo falar com aquilo ali. A gente está falando sobre a vestimenta ou a gente está falando sobre um conteúdo, sobre o provimento? Vocês conseguem entender a diferença? Eu acho que é muito mais o objetivo. Não é o objetivo da OAB com o provimento de forma alguma, eu imagino. Aumentar a quantidade de processos administrativos. É a mesma coisa, eu preciso fazer pelo tipo dos clientes, pela característica dos meus clientes, eu preciso às vezes fazer algum tipo de direcionamento dentro do escritório que talvez o pessoal de home office não precise, né? Mas assim, só que o pessoal de home office precisa fazer um outro tipo de direcionamento que talvez não precise porque eu tenho atuação física aqui no escritório. Então a gente precisa regular de acordo com a realidade do advogado o que é excesso e o que é que não é. Eu acho que o limiar está muito nisso. O que é excesso? O que é realmente autopromoção? O que é demais? Né? Você gravar uma live, gravar um vídeo dentro do teu carro, desde que não esteja dirigindo, né, gente? Porque o código de trânsito não permite. Não é assim, tu tá parado gravando um vídeo dentro do teu carro, qual o problema? Né? O objetivo não é filmar o teu carro, você não tá filmando o seu carro, você tá filmando você passando algum conteúdo. Eu filmar um vídeo, uma live, alguma coisa aqui, que nem eu tô falando pra vocês, dentro do meu escritório, o objetivo não é mostrar meu escritório. Olha, gente, meu escritório, isso aqui. Tanto é que ele tá até, como é que fala? Meio difuso aí atrás, né? O objetivo é mostrar pra vocês o que é que eu tô falando, só que eu, nesse momento, eu tô dentro do meu local de trabalho. Entende? Vocês conseguem entender a diferença do que é excesso e o que é que não é? Depende muito da forma de interpretar, do objetivo a ser atingido. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Só que, de fato, está mal interpretado. Acontece, gente, que a gente tem aí um pequeno problema. A gente tem um pequeno problema a partir do momento que a OAB também abre um parágrafo único, ficando vedada a publicidade e a ostentação de bens relativos ao exercício da profissão ou não. Quando ela coloca esse ou não, ela entrou na minha vida privada. Ela entrou na vida de cada advogado de maneira privada. Eu tenho responsabilidade sobre a minha atuação, sobre a forma como eu atuo, sobre a forma como eu me mostro, sobre a forma como eu
trago conteúdo enquanto advogada. A partir do momento que eu não estou atuando como advogada, eu sou um ser humano comum. Eu não respondo mais pela minha OAB, eu respondo pelo meu CPF. Vocês conseguem entender a diferença? E nisso eu discordo. Eu concordo com grande parte do provimento, mas nisso eu discordo. Eu acho que isso daqui é uma afronta, é um cerceamento. Eu acho que a OAB não tem direito de entrar dentro da vida privada dos advogados. É bem isso que eu falei pra vocês. Eu acho que o artigo ele foi mal redigido. Ele não tá errado, ele tá mal redigido. Isso gera uma interpretação muito grande. Por exemplo, se eu tô... Nossa, imagina só, queria eu, tá? Mas assim, se eu tô lá nas Ilhas Maldivas, fui viajar, e aí gravo uma aula pra vocês aqui. E claro que o lugar que pega a internet é na varanda, ou na sala, enfim. E eu tenho como cenário que eu quis, meu Deus, que aqui tá tudo misturado aqui atrás, tudo manchadinho. Eu achei lindo aquele cenário, aquele céu, aquele sol, aquele mar azul anil, a coisa mais linda do mundo, pra poder deixar mais agradável pra vocês. Eu não tô mostrando pra vocês onde é que eu tô. O que eu tô falando pra vocês é uma aula, eu tô passando uma aula pra vocês. Então, quando ele fala ali, ou não, é muito relativo, por quê? Enquanto eu estou respondendo pela minha OAB, nesse exemplo que eu dei das Ilhas Maldivas, eu tenho responsabilidade pelo que eu tô passando, pelo conteúdo que eu tô passando, por não estar ostentando, por não estar falando aonde eu tô, por não estar, né, enfim. Podia ter sido uma viagem que foi paga pelo meu pai e minha mãe, e aí? Entendeu? Então, assim, eu tenho, enquanto respondendo pela minha OAB, eu tenho responsabilidade, de acordo com o provimento, a estar agindo de acordo com as normas. Mas a partir do momento que a OAB coloca aqui, o artigo 6º, ele fala sobre o ou não, significa que na minha vida privada, eu não posso, depois que eu terminei a minha aula, depois que eu trabalhei de domingo a domingo, depois que eu tirei simplesmente um dia de folga, eu não posso postar aqui pra vocês, ufa, finalmente depois de 80 finais de semana trabalhando seguido, consegui um final de semana de folga. Olha o que é que eu tô fazendo, olha onde é que eu tô. Olha que delícia, minha gente, como que eu pude... olha que delícia, agora finalmente tendo as devidas férias e tudo. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso postar eu não posso postar uma festa de casamento que eu faça, por exemplo. Eu não posso postar um aniversário gigante do meu filho que eu queira fazer. Eu não posso postar um sushi que eu tô comendo na minha vida privada, porque o sushi pode ser ostentação. Eu não posso postar numa terça-feira... Eu tô com uma baita com enxaqueca, não me dei folga porque eu não tô conseguindo trabalhar. Tô de pantufa e moletom, comendo um balde de pipoca com leite condensado assistindo Netflix enquanto tá todo mundo trabalhando. Isso pode ser ostentação? Pode. Tô fazendo nada demais, mas pode. Né? Então o que eu faço da minha vida privada enquanto CPF, ele não pode ser regulado pela OAB com o provimento. Que aí a gente entra em outro aspecto, a gente vai lá para a Constituição, a gente vai lá para trás para outros regulamentos, outros regimentos, né, que a gente tem de direitos. E aí isso daí é uma coisa que eu não concordo, e foi isso que deu um mau bafafá, não foi nem o resto. Eu acho que esse ou não é o que pegou. Bom, deixa eu adiantar porque eu falo pelos cotovelos, né, e a gente tá com uma média aí de 32 pessoas nos assistindo, isso daí é muito bom. Eu espero que esteja sendo útil aí para vocês. E que consiga esclarecer um pouquinho aí pra vocês, né, esse ao vivo nosso, essa interpretação ao vivo nossa, né, e como sempre a gente tentando trazer aí o melhor conteúdo pra todos, tá? Então vamos lá. Aí, extinto aí esse artigo 6º, né, a interpretação do artigo 6º, e eu dando a minha visão particular, tá? A gente vem aí no artigo 7º. O artigo 7º nem foi motivo de polêmica, mas pra mim foi. O artigo 7º ele fala que considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas nesse provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, podem atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Então quer dizer que eu tenho dois perfis. Eu só tenho um, tá? Mas assim, eu tô dando um exemplo. A pessoa tem dois perfis. Tem um profissional que ela é extremamente profissional, técnica, reta, né, de acordo com todo o provimento e etc. Aí chega no outro perfil dela, o particular dela, aí é que entra o problema do 6º. Tá vendo que ele é extensivo ao 7º.
porque esse provimento é muito mais do mesmo. Quando a gente chega para interpretar o artigo 7º, a gente vê que é mais uma invasão à vida privada dos advogados. Perfil profissional extremamente técnico, direto, assertivo, de acordo com as normas, código de ética, moral, disciplina, etc. Perfil profissional. Festa, balada, foto de biquíni, academia, vida privada, grupo, sem máscara, zoeira, bagunça. Cara, segundo esse provimento, o fato de você ser advogado, isso pode ser interpretado como... apesar desses conteúdos não se relacionarem com o exercício da advocacia, eles podem atingir a reputação da classe ao qual o profissional pertence. O que eu faço na minha privacidade não me torna, o que eu faço na minha privacidade não me torna melhor ou pior advogada. O que me torna melhor advogada é a minha retidão dentro da minha profissão. É meu profissionalismo, é meu estudo. Então quer dizer que eu sou melhor do que Maria do lado, ou do que João do outro lado, porque eu estudo no final de semana, feriado, tenho uma vida louca de estudo, de dedicação, porque eu amo o que eu faço, né? E Maria, João e Joaquina e ABC preferem no final de semana, perna pro ar e se exploda tudo com o meu expediente de segunda a sexta. Gente, isso não me faz precisar ser olhada com olhos mais atentos ou não do que o outro. Isso, eu acho que eles erraram a mão também nesse artigo 7º, que ele precisa ser reconsiderado. Mas é como eu falei para vocês, né? O intuito do provimento, talvez, não seja realmente a questão do encher o AB aí de processo. É tudo questão de olhar com bom senso, eu tenho certeza que tantos colegas que eventualmente verem algum excesso vão ponderar, né, o que é que realmente é excesso ou não. E eu tenho certeza também que a turma da OAB, que vai fazer análise, né, que vai receber as denúncias eventuais, que sempre tem, né, que eles vão ser muito atentos também com relação à relatividade do que é bom senso e o que é que não é. E eu acredito também, de verdade, eu estou dando a minha opinião, eu acredito também que o provimento, foi uma vitória pra gente, mas ele precisa ser reanalisado com relação à sua escrita. A escrita foi mal colocada. Eu imagino que não tenha sido isso que foi a intenção, eu imagino, né? Mas o que tem escrito é isso, tá? A gente tem aí no artigo 8º, a gente já está terminando, a gente tem no artigo 8º, dizendo que não é permitido vincular os serviços advocatícios com outras atividades de divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, ainda que complementares ou afins. Também fala que não caracteriza infração ético-disciplinar, isso aqui foi ótimo, porque antes não podia e agora já pode, né? O exercício da advocacia em locais compartilhados, que são os coworkings, divisão de sala e etc., né? Sendo vedada a divulgação da atividade da advocacia em conjunto com qualquer outra atividade, ou empresa que compartilharem o mesmo espaço. Então, se, por exemplo, você tem uma sala, você tem um escritório que é dividido com alguém, um dos dois vai ter que fazer a divulgação, né? Eles não podem divulgar, tipo, olha, eu tenho escritório de advocacia tal, com parceria no escritório tal, no mesmo endereço. Não, tá? Mas pode haver a possibilidade de a fixação de placa indicativa no espaço físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de que a atividade profissional é desenvolvida em local de coworking. O artigo 9 ele diz que fica criado o Comitê Regulador de Marketing Jurídico de caráter consultivo vinculado à diretoria do Conselho Federal, que nomeará seus membros com mandato concomitante da gestão e será composto por. Aí é que ele fala um pouquinho sobre quem serão os membros, a finalidade, do que é que se trata, né? O artigo 9. E o artigo 10º termina no 13º, tá? Mas é bem curtinho. Diz que as seccionais poderão conceder poderes coercitivos às respectivas comissões de fiscalização. Então, as comissões a OAB, ela vai ter essa autonomia, né, permitindo a expedição de notificações com a finalidade da efetividade às disposições desse provimento. O artigo 11º, ele fala que faz parte integrante do presente movimento, um anexo único que tem aqui nesse provimento, depois que a gente tiver curiosidade, corre para ver ele, que estabelece os critérios específicos sobre a publicidade e informação na advocacia. E aqui a gente revoga, também no artigo 12º, a gente revoga o provimento 94 de setembro de 2000,
e bem como as disposições em contrário. E aqui a gente termina esse provimento e a gente fala um pouquinho sobre ele, só falou um pouquinho sobre os artigos e a gente falou um pouquinho sobre o polêmico artigo 6º. E para mim isso tem sido o artigo 7º também, né? O parágrafo único do 6º e o artigo 7º, que eu acho, de novo, eu repito, entendo que a OAB sempre foi muito responsável, ela sempre foi muito assertiva com esse procedimento, com a regulamentação do marketing. Foi uma vitória pra gente, foi um motivo de muita comemoração, mas a gente teve aí uma errada de mão que a gente precisa ter o devido cuidado, tá bom? Então, fica aqui, né, a nossa análise do nosso provimento. Eu espero que tenha acrescentado para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil, eu espero que possa trazer aí uma reflexão e que vocês não se assustem quanto a algumas coisas que estão sendo colocadas, que vocês veem que são mais do mesmo, né, ele só se repete, mas que a gente consiga ter aí uma alteração aí nessas redações e que tudo corra da forma como a gente imaginava que seria, que é realmente o reconhecimento aí do nosso marketing jurídico, né? Que a gente merece assim aplausos de pé para uma turma que está fazendo um trabalho incrível aqui na internet. E é isso aí, eu espero ter contribuído aí para vocês. Fechou? Valeu, galera, pela participação, por vocês estarem até agora aqui com a gente acompanhando e a gente se encontra na próxima, tá bom? Beijo grande, tchau!